Vocês estão me ouvindo bem? Bom O dia. áudio tá bom? Sim, sim. Tá perfeito. Perfeito. Bom dia. Eu queria dar bom dia a todos. Hoje o PET Economia convidou a professora Liana Rosa, tutora do PET Psicologia, para conversar um pouco conosco sobre saúde mental, isolamento social e seus impactos. A professora Liana Rosa Elias é psicóloga, doutora em ciências médicas, professora do Departamento de Psicologia da UFC e tutora do PET Psicologia, além de ser coordenadora do Laboratório Integrado de Neurociências do Comportamento. Bom dia, professora, muito obrigado pela sua presença e eu queria seus comentários iniciais a respeito desse tema tão intrigante e necessário nesse momento. Bom dia a todos. Agradeço demais ao convite do PET Economia, do professor Marcelo, para conversar um pouquinho aqui com vocês sobre essa minha área de estudo e de trabalho, né, que é a psicologia. Né? Na verdade, a gente tem um contexto que todos nós estamos vivendo aparentemente de forma igual, né? Que é um contexto de pandemia, né? E a gente tem várias possibilidades de recorte para falar desse aspecto psicológico do isolamento social. Então, a gente pode fazer recortes para falar só de como esse isolamento social, essa quarentena afeta as nossas relações interpessoais, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de praticar esportes. Então, a gente tem diversas possibilidades de recorte dentro dessa questão de como é que o isolamento social impacta a nós emocionalmente, né? Então, essa contingência que todos nós estamos vivendo, ela tem características muito específicas e que a gente pode, aqui, a minha proposta vai ser falar de forma geral, né? E por isso, eu peço a vocês que se sintam à vontade para perguntar, para mandar as suas perguntas aí no chat, que a gente vai tentar responder, né, a todas na medida do possível. Né? Então, eu queria agradecer esse convite e estamos aqui à disposição para conversar um pouquinho com vocês nesses próximos minutos. Eu posso começar, professor? Pode, a ideia era essa, sim. Certo, certo. Gente, vamos lá, né? Então, que saudade de sala de aula. A gente está tendo que se adaptar a esse formato, então já peço desculpa a vocês. Algum jeito diferente, porque é uma maneira nova da gente interagir essa virtual, e essa é uma das características que esse isolamento social está trazendo para a gente, né? A gente tem que reaprender a interagir de formas diferentes. Então, na sala de aula a gente tem muito esse olho no olho, essa pergunta, às vezes o professor olha assim, uma expressão facial assim de aluno que eu acho que não está entendendo muito e a gente pontua, né? Então, aqui é todo um formato novo, né? Então, até eu já peço desculpas aí se o parecer aí, de alguma forma, não está conseguindo captar bem a dúvida de vocês. Vou tentar o máximo possível falar para pessoas que não são da área técnica da psicologia, apesar de poder haver estudantes de psicologia e psicólogos, porque a proposta realmente é a gente tornar acessível esse conhecimento. Se por algum acaso eu estiver falando muito técnico, vocês botam aí no chat, né? Professora, explica de novo isso, né? Que eu faço com o maior prazer, tá? Então, eu separei a minha fala para tentar com que vocês se organizem e eu também. Eu separei minha fala em alguns blocos, digamos assim, né? Então, eu vou começar explicando um pouquinho características desse contexto que a gente está vivendo, que é da pandemia do Covid-19, e o que a gente tem de estudos prévios que já falam para a gente sobre os impactos psicológicos das situações de quarentena. Né? Então, a gente vai situar um pouquinho esse contexto que a gente está vivendo, e aí eu passo a falar de características específicas do isolamento social, como eles afetam a nossa rotina, a nossa vida e, consequentemente, a nossa saúde mental. Né?
Depois eu vou passar para um outro bloco, onde eu vou falar sobre como nós reagimos a esses estressores que nós estamos vivendo nesse período de isolamento social. Então, eu saio um pouquinho do contexto externo, vou para o contexto interno de como nós estamos reagindo e como isso, o que é, digamos, considerado normal ou não normal nesse período. E aí eu finalizo falando de algumas estratégias, maneiras de lidar com esses estressores que a gente está vivendo, né? Que a gente tem que ter muita criatividade nesse momento, porque a gente não pode fazer várias coisas que normalmente a gente faria em situações estressoras, não é? Então, a gente vai tentar passar algumas orientações, e aí, né, isso aí vai ficar de uma maneira bem generalizada, mas eu espero que cada um possa se contemplar com algumas das dicas e das explicações que eu vou fazer, correto? Então, vamos lá. Né? Ciência, a gente olha para o passado para tentar prever o futuro e entender o presente, né? Então, a gente já começa dentro de um contexto que nossa geração não vivenciou ainda, principalmente aqui no Brasil, que é uma crise sanitária de uma pandemia, né? Então, a gente está em uma situação de isolamento social, que ela exige uma mudança drástica nas formas como a gente se organiza enquanto sociedade, e isso tem impacto em praticamente tudo, né? Tem impacto na economia, no meio ambiente, e principalmente nas nossas relações interpessoais, já que a gente está especificando o isolamento social, né? Então, primeiramente, eu queria deixar ressaltado o quão importante para a saúde pública a gente estar em isolamento hoje, né? É um preço altíssimo, principalmente do ponto de vista psicológico, estarmos isolados nas nossas casas, né? Aqueles que podem, né, por favor, fiquem em casa, né? São uma medida, a medida que está sendo considerada mais efetiva para lidar com o Covid-19 é o isolamento social. A gente tem diversas possibilidades de estratégias para lidar com situações de crise sanitária, e no momento, a que é mais indicada é o isolamento social, né? Essa situação de isolamento social, ela se configura dentro do campo da psicologia como psicologia das emergências e desastres. A psicologia das emergências e desastres, ela é a área da psicologia do campo da saúde que atua diretamente nos primeiros socorros psicológicos, na prevenção do agravo e recuperação posterior de situações que o indivíduo passa de crise, né? São situações, o que se configuraria como uma crise? É algo que é fora do contexto habitual do sujeito, como, por exemplo, quando a gente sofre um acidente de carro, né? Então, aquilo dali é uma coisa extremamente nova, que muda completamente a dinâmica, e ela tem características de ameaça à vida, né? Então, a gente tem situações, por exemplo, como enchentes, que as pessoas perdem a casa, desabamentos de terra. Aqui no Brasil a gente não tem tanto, mas terremotos e desastres naturais, né? A gente tem outros desastres, né? Que são mais vivenciados aqui, mas que a gente às vezes nem considera como desastre, mas a seca e a fome também é uma situação de emergências e desastres, além das clássicas que a gente conhece, como queda de avião, muitas mortes, né, de uma vez só, né? Então, a situação de quarentena, de crise sanitária, ela é uma situação de emergências e desastres, né? Então, a gente recorre à literatura prévia sobre o que acontece com as pessoas, o que vem acontecendo com as pessoas quando elas são colocadas nessa situação de quarentena, né? Então, no início do ano já tem uma grande iniciativa de toda a comunidade científica para facilitar estudos que falem de qualquer aspecto da relação do Covid, tanto do ponto de vista da saúde, como também da parte psicológica, e a gente tem um estudo de revisão sistemática que conseguiu captar 24 estudos prévios
de situações de quarentena em populações, né? Então, a gente já teve, sim, situações de quarentena com ebola na África, com síndromes respiratórias agudas, né? Com a SARS, a MERS, que é a do Oriente Médio, que foi a última, gripe equina na Austrália. Então, a gente já tem experiências prévias de cidades, comunidades ou países que tiveram que passar por esse período de quarentena, né? Então, quais são as principais características que esse estudo apontou, né? Em termos de reações psicológicas, os principais impactos são sintomas de estresse, características de ansiedade, de estresse pós-traumático, confusão, desorganização, desorientação, no sentido da pessoa ficar meio perdida e não saber o que fazer, né, e para onde ir, como se organizar diante disso, e agressividade e irritabilidade. Essas são as principais características psicológicas. Além disso, a gente tem nas pessoas que já tinham vulnerabilidade ou quadros psiquiátricos prévios, a gente tem um agravamento desses quadros. Então, se eu já tinha, por exemplo, algum quadro clínico de estresse, de transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, ou esquizofrenia, nesse período é um período em que esse quadro potencialmente se agrava, né? Então, sobre o contexto, a gente tem algumas coisas que a gente já entende que são os principais estressores de quarentena, da vivência de quarentena. E os principais estressores, o principal deles é o tempo de quarentena, né? Então, quanto maior tempo de quarentena, mais potencial de impacto psicológico negativo vai ter para a gente, né? Então, a gente, por exemplo, eu particularmente já estou há mais de 60 dias dentro de casa, né? Então, assim, é um tempo longo de quarentena, né? Um outro estressor importantíssimo é o medo de morrer, medo de se infectar, medo, né? Então, aquela dúvida, será se eu sou assintomático? Será se eu estou contaminado? Né? Será se eu vou adoecer? Será se eu for no supermercado eu vou adoecer? Né? Então, isso daí também é um outro estressor, que é um medo que a gente costuma muito lidar nos transtornos de ansiedade, com medos que são, entre aspas, irreais. Né? Então, assim, a, a, as crises de ansiedade, geralmente, elas é uma resposta normal do corpo a uma situação de perigo. E muitas vezes esse perigo é um perigo que é construído na nossa mente, no sentido de que a gente aprendeu de alguma forma a ter medo de certas coisas. Então, tem gente que passa mal horrores de, por exemplo, falar em público, medo da opinião alheia, né? A gente sabe que não é como um leão na época das cavernas que pode vir e a gente morrer, né? Se não lutar ou fugir. Mas o corpo da gente reage como se a gente estivesse sob uma ameaça mesmo de morte, né? Então, na situação do Covid, você não tem o alento de dizer, olha, você não vai morrer se você sair na rua, né? Então, quando a gente tem situações de violência urbana, por exemplo, a gente também não pode dizer, olha, vou garantir que você não vai ser assaltado. Então, a gente tem que conviver com essa característica de um medo potencialmente real, né? Mas esse medo não pode ser grande o suficiente para paralisar. Ele tem que ser um medo que é aceitável. É um medo que você fique cuidadoso, né? Que você fique atento, mas que você não fique aprisionado somente dentro do medo. Que a sua vivência seja mais do que somente o medo e mais do que só o Covid-19, né? Outros estressores de situações de quarentena são falta de suprimentos adequados, né? Então, pessoas que, por exemplo, que passam por desabastecimento nas cidades, né? Felizmente, isso não é o nosso caso, né? Perdas financeiras também é outro estressor que já foi apontado, né? Então, isso aí já é um grande impacto psicológico que se tem, né? Nas relações de trabalho, e aí como é que vai ser, como é que eu vou me sustentar, como é que eu vou conseguir pagar minhas contas, né? Outro estressor que a gente tem, que esse a gente pode combater, mas está sendo difícil, é a falta de informações adequadas,
né? Então, já se sabe, já é sabido que a falta de informações adequadas sobre o que está acontecendo, qual é realmente a taxa de mortalidade desse vírus, qual é a situação do sistema de saúde, se os casos estão sendo notificados ou não, se eu preciso realmente usar máscara ou não usar máscara. Então, as informações, quando elas são insuficientes ou pouco bem explicadas, elas nos deixam mais ansiosos, né? Então, a gente, infelizmente, antes do Covid chegar, a gente já vinha numa cultura de fake news, a gente já vinha numa cultura de especialistas do Google, né? Então, hoje, a gente tem uma certa incerteza ou instabilidade, a falta de confiança naquela informação que a gente está consumindo. Lá na frente, vocês vão ver que das maneiras de lidar com isso é recorrer a informações mais confiáveis, né? Então, não vamos nos informar pelo WhatsApp, pelo amor de Deus. Vamos procurar outras estratégias de se informar melhor. E tem uma outra característica que é um estressor de contexto de quarentena, que é o estigma de quem adoece, né? Então, isso daí é uma coisa que é significativa, né? Então, já acompanhei alguns casos de pessoas, inclusive, que elas não dizem para ninguém que se infectaram, que inclusive até que já estão boas, porque as pessoas simplesmente não têm medo de entrar em contato com aquela pessoa, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa conhecida minha que no condomínio dela, ela tem uma pessoa com Covid e disse que a síndica está sendo inundada de informações que as pessoas querem saber quem é para, enfim, né, para tomar medidas de discriminação e estigma com essas pessoas. Então, a gente também tem que pensar nesse ponto, né? E aí esse estudo dá uma conclusão e aponta um dado que é bem importante, que é a quarentena ela é menos estressora para a gente quando a gente voluntariamente está na quarentena. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter a consciência no caráter altruístico que é estar em casa hoje. Quais são os benefícios sociais que eu tenho quando eu estou em casa, né? A sensação de que realmente, assim, eu estando em casa, eu estou salvando vidas, né? Ela é um motivador para tanto conseguir se manter em isolamento, como também para que esses isolamentos tenham um significado e um sentido, né? A gente consiga se sentir, de alguma forma, lutando contra essa situação do Covid, né? Então, a gente hoje tem um discurso bem polarizado com relação a isolar ou não se isolar, e a gente está tendo índices muito baixos de adesão ao isolamento social. Então, essas pessoas que elas não estão aderindo, elas elas não estão respondendo ao caráter altruísta de estarem isoladas, elas estão isoladas contra a sua vontade. Então, quando a gente faz algo contra a vontade, a gente tem o sentimento de cerceamento de liberdade, que é um estressor bem maior, né? Então, inclusive, a indicação é que as campanhas elas sejam feitas não pelo medo, né, de mostrar morte, mostrar todos os aspectos negativos do Covid, mas de ênfase no comportamento pró-social, né? A gente, infelizmente, vem vivendo antes do Covid uma polarização e, assim, nossa prática cultural do nosso jeitinho brasileiro é justamente o contrário de comportamento pró-social, que é o jeitinho brasileiro, basicamente, eu vou agir para garantir o meu individual, mesmo que o outro se prejudique. E agora a gente precisaria ter uma mudança enquanto sociedade de a gente agir mais cooperativamente, pensando no outro, para o outro, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a notícia de que um medicamento X pode ser potencialmente no futuro uma estratégia para um remédio que possa compor o tratamento do Covid, as pessoas correm e compram para garantir o seu mesmo antes de estar doente. Elas não estão pensando necessariamente nas pessoas que realmente vão precisar daquele medicamento. Então, a gente tem essas características, né, da situação da quarentena, que elas provavelmente são uma fonte extra de estressor. Se a gente tivesse um engajamento mais
no caráter altruísta. Então, a gente vê países, por exemplo, como a Suécia, que não decretou o isolamento social como uma política governamental. Foram recomendações e as pessoas voluntariamente ficaram em isolamento. Os índices de adesão ao isolamento social lá foram maiores do que aqui no Brasil, que está sendo por decreto, né? Então, a gente tem que ver as diferenças culturais também. Ou seja, passar uma quarentena no Brasil é diferente de passar uma quarentena em outro país, né? Posso passar para frente? Tem alguma pergunta, Marcelo? Pode fazer uma pergunta. Tá certo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Muito obrigado, professora. A ideia gostei muito da seu esclarecimento com relação a uma série de conceitos, porque na psicologia popular existem alguns conceitos da psicologia, né, que nós leigos nos deparamos, e alguns conceitos da economia, como acho que a senhora, de certa forma, tocou, que é o capital social, né, da Suécia. Uma sociedade tem um capital social tão alto que as pessoas entram num espírito de cooperação e mesmo não entendendo muito das questões de epidemiologia e tudo, cooperam voluntariamente, de forma que o governo não precisa tomar uma atitude tão drástica de uma política de proibir legalmente as pessoas, porque as pessoas naturalmente vão cooperar. Mas a psicologia popular, muitas vezes, até em revistas, filmes, desenhos animados, mostra determinados comportamentos psicológicos, como, por exemplo, acumuladores, né? Pessoas que têm transtorno, que passam a acumular muitas coisas, ou então idosos, né, que têm gatos, aí tem 40, 50, 60 gatos em casa para ter algum tipo de companhia ou para cuidar de alguém. Então, esse tipo de comportamento. No Japão, em particular, tem uma palavrinha que eu acho que eu vou errar aqui, mas é considerado um transtorno psicológico muito grande, chamado, acho que é hikikomori, não sei se a senhora já ouviu falar, que é o fato das pessoas se isolam voluntariamente, quase sempre jovens, né? Porque a sociedade japonesa ela tem expectativas muito grandes de desempenho sobre os jovens. Esses jovens têm um momento que não aguentam e acabam se isolando. Ficam 6 meses, um ano ou mais tempo isolados dentro de casa sem sair em público. Então, mesmo numa sociedade tão diferente como o Brasil, a senhora acha que comportamentos desse tipo tendem a receber um gatilho a partir dessa pandemia ou são questões muito particulares que geralmente já trazem previamente uma necessidade ou alguma coisa interna da própria pessoa, esse tipo de esses comportamentos populares, né? Coletadores ou então quantidade grande de Sim, animais domésticos ou então os hikikomori, né? sim, sim. Quando a gente pensa nesses comportamentos que compõem um quadro clínico assim do DSM, a gente sempre procura entender que todas essas doenças mentais, digamos assim, elas são de origem multifatorial. Então, a gente nunca vai conseguir achar uma única causa que explique por que que cada pessoa é um acumulador, né? Então, a gente sempre procura entender algumas variáveis de vulnerabilidade biológica mesmo, questões biológicas. A gente vai procurar entender a história de vida desse sujeito, as vivências dele, o que por onde ele passou, o que ele percorreu, que experiências ele teve que podem ter levado a essa característica específica desse padrão comportamental, e a gente também é bastante influenciado pelo meio cultural que a gente vive, né? Então, tem essas práticas culturais que ensinam coisas para a gente, né? Então, sempre a explicação ela vai ter que ser vista de sujeito a sujeito, né? Porque quando eu acumulo quando eu tenho um medo de jogar algum lixo, alguma coisa que eu produzi fora de casa, aquilo dali tem uma explicação para a gente que está de fora, assim, é uma coisa sem sentido. Mas para aquela pessoa, ela pode até entender que é, entre aspas, sem sentido, mas para ela existe
existe um sentido interno para ela, né? Então, assim, ela existe uma função, aquele comportamento tem uma função, ou seja, com o que ela não está sabendo lidar na vida dela, com as emoções dela, com a própria história dela, que ela está conseguindo, de alguma forma, sentir algum tipo de, nem que seja de alívio, quando ela acumula, né? Então, isso que eu estou falando serve para outros comportamentos também que as pessoas procuram a gente na clínica. Mas contextualizando para a questão do Covid, a gente tem sim o que eu falei, que é o contexto estressor que a gente está vivendo pode deixar o sujeito mais vulnerável para defender, para manifestar aquele comportamento que ele serve como um gatilho, sabe? Esse estressor, ele dispara ali alguma reação que potencialmente poderia levar mais tempo para ocorrer, né? Porque a vivência estressora, é, ela já é bastante difícil, né? E aí a gente acaba lidando emocionalmente de alguma forma com isso, né? Acho que tem pergunta, né? Da Delane, querida. Eu não sei se a Explicação Delane quer fazer a pergunta ou só escrever, assim, como a professora quiser, como a Delane quiser, fiquem à vontade. Tem uma explicação comportamental sobre estar vivenciando dias de luta e outros de luto, essa variação comportamental? Exatamente. Vai entrar exatamente na minha fala, Delane, agora, que eu vou falar, então, assim, sobre quais são os sentimentos e emoções evocadas pelo isolamento social, né? A primeira coisa delas é essa. Gente, assim, se tem uma coisa que eu me sinto super útil é em chegar para uma pessoa que está extremamente angustiada porque ela está sentindo uma, uma, uma sensação muito aversiva, muito ruim, e eu chego para ela e diz, é normal. É o seguinte, gente, a definição de crise é justamente a gente está tendo reações que são normais, porque a situação é que é anormal, né? Então, assim, dentro de uma situação normal, ter medo de morrer é anormal. Mas na situação de Covid, ter medo de morrer é uma resposta normal. Normal no sentido esperada dentro do contexto caótico que a gente está vivendo, né? Então, é perfeitamente comum a gente estar vivenciando o que eu chamo de montanha-russa de emoções. Um dia você está super positivo, aí você vai faxinar a casa toda, organiza tudo, começa a ler o livro que você queria ler tanto, no outro dia você não consegue mais ler nada e nem dormir direito. Então, essa labilidade emocional, esse sobe e desce, ele é normal dentro do contexto anormal que a gente está vivendo, né? Então, por que é essa montanha russa de emoções? Porque a gente tinha uma estabilidade na nossa vida, a gente tinha a ilusão de que a gente controlava tudo, que a gente controlava a nossa agenda, que a gente tinha exatamente o planozinho do que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, nossas resoluções de ano novo, né? Algumas pessoas se organizam até com planner para isso, então a gente tem normalmente uma sensação de que a gente tem um controle, de que há uma estabilidade na nossa vida, a gente sabe que vai que um evento vai seguir o outro evento e etc e tal. E a situação de quarentena, ela dá uma quebra total nessa estabilidade que a gente tinha, né? Então, a perda da nossa rotina, tudo que a gente costumava fazer, a gente não faz mais. A gente acorda de manhã com um sentido. Eu vou me arrumar, eu vou para a faculdade, vou dar minha aula, depois eu vou para a minha atividade física, depois no final de tarde eu vou tomar um café com as minhas amigas, depois eu volto para casa, eu vou assistir um filme e vou dormir, e no outro dia começa de novo. Hoje a gente não tem nem como fazer, nem tem nem como prever, né? Então, essa perda de rotina, esse fator da
incontrolabilidade sobre o que vai acontecer amanhã, o que vai ser da minha vida, não sei nem se eu estou viva amanhã, ela, se a gente for pensar, a gente nunca teve controle 100% de nada, sabe? Mas a situação do isolamento social, da quarentena e do medo, realmente da contaminação, ela joga na cara da gente que a gente realmente não tem controle. Então, é extremamente ansiogênico, né? Então, tem alguns momentos que alguma coisa que você nem percebe, pá, dispara essa reação emocional da incontrolabilidade. Aí depois você consegue manejar aquilo de alguma forma. Aí, em outro momento, você às vezes até está dormindo e sonha uma coisa e acorda angustiado. Então, essa montanha russa de emoção, ela é bastante comum dentro dessa situação que a gente está vivendo. E assim, a nossa rotina diz quem a gente é. Né? Então a gente sabe, por exemplo, assim, a gente se define a partir das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Eu sou a Liana, que sou professora, que sou mãe, que, né, faço crossfit, que gosto de ler, etc e tal. E quando quando eu não posso ser a Liana que vai trabalhar e dar aula lá na UFC, que vai lá para a academia treinar, isso abala o meu conceito próprio de identidade, sabe? Quem sou eu no meio disso tudo, né? Que estou aqui trancado dentro de casa, vou fazer o quê, né? Então, a gente tem uma certa crise psicológica no sentido de a gente não conseguir, às vezes, nem se reconhecer em quem sou eu diante desse contexto novo, né? Desse contexto que de certa forma, assim, ele diz muito do fator da incontrolabilidade nossa, né? E tem uma outra questão que é importantíssima, importantíssima no caso do isolamento social, é que nós somos seres sociais, né? A nossa espécie, ela evoluiu e nós estamos aqui muitíssimo em função de nós sermos seres sociais, a gente ter agido cooperativamente, a gente se importar com o outro. Então, a minha área de estudos na neuropsicologia é cognição social, e a cognição social, ela acontece no momento que a gente nasce, que a gente tem, aos 2 meses de idade, a gente tem uma preferência para olhar, enquanto bebê, para rostos, para figuras de rosto, nariz, olhos e boca, do que a objetos inanimados. Então, nós somos seres extremamente sensíveis ao outro, extremamente sensíveis à opinião do outro, a gente... É, a vivência social é a cola que nos une, assim, enquanto seres sociais. E aí, quando você é isolado, você tem um corte muito drástico nessa sua parte importantíssima da vida, que é a sua interação social, né? O que o isolamento social faz? Ele faz a gente ter um excesso de contato com poucas pessoas, que são aquelas que estão ali com você em casa, né? E você tem uma quebra muito drástica no seu contato com outras pessoas, que são extremamente importantes e significativas no seu dia a dia, né? Então, você acaba tendo muita falta das pessoas que você não está interagindo, e isso também é um baque emocional muito grande, e você tem um excesso de contato ali com a pessoa que você está em casa, ou o esposo, ou a mãe, ou o pai, e ali também acaba virando uma fonte de conflito, né? Então, a gente não dá para você, por exemplo, você está isolado em casa com a sua mãe e está longe dos seus amigos, né? Então, assim, um abraço que você dá na sua mãe não é o mesmo abraço que você ia dar nos seus amigos, você não sente a mesma coisa. Então, realmente não tem como uma coisa compensar a outra. Então, a gente vive numa privação de contato social que ela funciona, inclusive fisiologicamente, mais ou menos como a gente fica privado de alimento, de comida, a gente fica às vezes até com pensamento paranoico, obsessivo em cima daquilo. Ai, meu Deus, que saudade de fazer tal coisa, que saudade de ver tais pessoas, né? Porque a gente está em extrema privação de tudo que era fonte de prazer para a gente fora de casa, né? Tem uma pergunta, Marcelo, aí? Eu acho que eu vi alguém. Rafael, O né? Rafael quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Rafael. Sim. Pode perguntar.
Oi, professora, bom dia. A minha pergunta Bom era bem nesse dia. sentido. Eu estava até começando a digitar já, mas a senhora começou a entrar no assunto, de que a gente está isolado e algumas pessoas a gente convive bastante, que na maioria dos casos é a nossa família, as pessoas estão isoladas junto com a gente, e a gente tem uma mudança, né? Os filhos não vão mais para a escola, o esposo, a esposa não estão mais indo trabalhar, e como a senhora falou, tem essa questão da estabilidade emocional que muitas vezes pode gerar um estresse, né? Tem até uma Traz. propaganda de uma campanha que está se falando bastante sobre violência doméstica, né? E Uhum. a senhora já estava caminhando nesse sentido, mas eu ia pedir se existe alguma análise, algum respaldo nesse sentido. Em que, como assim, análise sobre o aumento A dessa mudança nas relações com as pessoas que você já vivia e agora você só convive com elas. sim. Você com certeza convive a maior parte do seu dia com ela, mas agora são as únicas pessoas que você interage socialmente. Uhum. Sim, sim. Inclusive, eu fiz uma live no PET Psicologia que era especificamente como o isolamento social afeta as nossas relações interpessoais, né? E aí era justamente, foi uma hora inteira falando só disso, né? Mas eu posso tentar resumir um pouco para vocês, porque é bastante significativo, né? Porque a gente tem alguns experimentos, inclusive experimentos comportamentais, né, que mostram que quando a gente está privado, quando a gente passa por uma experiência de privação muito significativa, de perda, por exemplo, né, a gente nos ratinhos na gaiola, né, eles perdem acesso à comida, eles acabam sendo mais aumentando respostas de agressividade frente a essa perda. E se tiver, por exemplo, um outro ratinho lá que a gente chama do ingênuo, né, aquele coitado paga o pato. Aquele que a gente chama que acaba descontando no mais próximo, né? Então isso aí é um processo comportamental que já é estudado, né, em pesquisa básica, inclusive com animais não humanos, né? Então, a gente está vivendo uma imensidão de perda de reforçadores, que a gente chama na linguagem técnica, né? Perca de fontes de prazer, perca de coisas que a gente fazia que nos equilibravam emocionalmente. Eu, por exemplo, eu amo praia e, nossa, ir para a praia para mim, sentir o cheiro da maresia, tomar o banho de mar, sentir o gosto do sal na boca, todas essas experiências, é, é, elas tinham um efeito de me organizar, de eu conseguir, pronto, agora eu posso começar a semana, etc. e tal. Então, eu não tenho mais isso, não tenho mais como fazer isso. Como é que eu vou conseguir, então, agora me reorganizar? Ou seja, como é que eu vou dar conta dessa estratégia se eu não tenho condições de fazê-la nessa situação de isolamento, né? Então, a gente acaba, além dos estressores que a própria situação já nos traz, a gente também tem a falta das nossas válvulas de escape, a falta das nossas estratégias prévias de regulação emocional, né? A gente se regulava emocionalmente de alguma forma, né? E a gente está privado de muitas delas. Só o fato de a gente estar privado dessas estratégias de regulação emocional, elas já por si só já aumentam a nossa ansiedade, a nossa agressividade, né? Então, a gente fica hipersensibilizado para qualquer estímulo do ambiente que a gente está vivendo. Então, às vezes, uma respirada errada de uma pessoa do nosso lado, a gente explode, né? Porque a gente está, não pela respirada errada, mas pelo contexto todo e pela vivência emocional que a gente está né, de não estar conseguindo aguentar, né? Então, isso que eu estou falando é assim, eu estou fazendo uma descrição de um processo comportamental. Isso não é uma justificativa para eu ir agredir fisicamente, né, fazer violência doméstica. E nem é motivo para a gente se conformar em estar sendo agressivo na forma como a gente está lidando com as pessoas do nosso convívio do isolamento social, tá? É só tentando explicar que quando a gente está passando por isso, a gente está vivenciando esses processos comportamentais. Mas nós somos seres que, conseguindo entender um pouco dessas variáveis, a gente consegue se autorregular
para responder de forma mais adequada. E uma das coisas que a gente vai fazer, até no finalzinho, né, que são as maneiras de lidar com os estressores, eu vou resgatar um pouco isso, né, que a gente precisa desenvolver novas estratégias de regulação emocionais que a gente não está podendo fazer, né? Então, assim, o que eu vou fazer no lugar de ir para a praia, né? Então, a situação da crise, ela tem todo esse aspecto negativo que a gente está falando aqui, que a gente está vivenciando aqui, mas ela tem esse aspecto que é extremamente positivo. A crise, ela nos desestabiliza, mas a gente se reorganiza de uma maneira nova em cima dela, com aprendizagens novas, que a gente nunca mais vai se esquecer delas, sabe? Então, a gente pode conseguir descobrir novas estratégias de lidar com isso, e aí cabe a nós a gente ir descobrindo aos poucos, né? Então, eu vou falar de algumas delas que possam, porventura, servir para vocês, tá? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Disse que seres humanos são animais de hábitos. Será que isso é verdade? Né? A minha pergunta seria mais em função dessa expressão que existe, né? O ser humano é um animal de hábitos, mas, por outro lado, ao contrário de outras espécies, aparentemente o ser humano foi capaz de, ao longo de milênios, se adaptar em qualquer ambiente, em todos os lugares do mundo existe ser humano, né? Então, é mais essa dicotomia, minha dúvida, sobre a capacidade e adaptabilidade do ser humano e o fato de ser humano ser um animal de hábitos, né? Existe essa tensão. O hábito, ele, assim, nós realmente nós nos organizamos, inclusive psicologicamente, com rotinas e com hábitos, né? Mas a gente não pode se esquecer que somos nós que planejamos esses hábitos, então é a gente que muda eles também, né? Então, às vezes a gente fica passivo numa trajetória que, às vezes, a situação de crise nos faz olhar para ela, né? Estava conversando muito com os meninos do PET Psicologia, alguns falando assim, né? Nossa, o meu semestre estava todo planejado, o meu ano estava todo planejado, eu ia fazer esse grupo de estudo, aquilo ali, toda a trajetória todinha ali já pré-estabelecida, e agora vou ter que me reinventar, o que eu vou fazer agora, né? Então, o baque inicial é o de, tô perdido, acabaram com os meus hábitos, acabaram com minha rotina, mas olha o potencial criativo que a gente tem, e agora, o que eu vou ser? O que eu posso ser agora? Qual o caminho que eu vou seguir? A quarentena, ela está ensinando muita coisa para a gente. Por exemplo, a gente está aprendendo que a gente vive muito bem com coisas, sem as coisas que a gente achava que era importantíssima, né? Então, assim, a gente, até mesmo com relação aos hábitos de consumo, né? Por exemplo, né? Então, eu não achei que eu fosse viver tão tranquila sem isso, e estou vivendo. Ela também mostra para a gente valores que a gente nem se ligava muito, assim, nossa, eu não sabia o quanto essa coisa eu sentia falta disso, ou dessas pessoas, né, especificamente. Então, você passa a olhar aquelas coisas que você não dava tanta importância e elas realmente têm importância, e coisas que você dava muita importância que você vê que elas nem lá têm tanta importância assim. Então, se não fosse o momento da crise, a gente talvez não ressignificasse esses valores. Por isso que eu sempre olho a crise como uma coisa que lhe sacode, lhe desorganiza, mas quando a gente assenta de um jeito melhor, sabe? Eu tô confiante que eu vou trazer alguma coisa de boa dessa crise para vocês, né? A gente tem, assim, o que eu posso dizer, então, com relação a isso, né? Como a gente se organiza, né? Aparentemente, a gente tá todo mundo vivendo a mesma pandemia, mas não. A maneira como nós somos afetados por cada um desses estímulos, ela é única e própria nossa, né? Então, a gente tem uma pessoa que vai lidar muito bem com um aspecto de, por exemplo, estar em casa. Tem gente que acha ótimo, está achando ótimo estar em casa, e tem gente que está achando um horror estar em casa, né?
O home office, tem gente que está adorando o home office, tem gente que está hell's office, né? Então, a gente tem pessoas sendo afetadas de formas diferentes. Por isso, a estratégia que eu, Liana, uso, para mim, pode não ser a que o Marcelo vai servir para o Marcelo. Então, o que a gente precisa é olhar essas características, como eu estou sendo afetado por elas, e tentar construir caminhos únicos e próprios, né? No processo de terapia, o psicólogo ajuda você a trilhar esse caminho, né? O psicólogo não faz o caminho para você, nem diz o que você deve fazer, mas ele ajuda como um facilitador para que você descubra essas rotas, né? Essas rotas de sentido na vida, né? Então, muitas pessoas tiveram expectativas irreais com a quarentena, né? Então, teve gente que disse assim, nossa, estou de quarentena, estou de férias, né? E aí, ou então, assim, estou de férias, vou passar o dia assistindo Netflix e dormindo e comendo, não vou nem tomar banho, etc e tal, mas não é férias. Férias a gente tem liberdade, né? A gente programa férias, né? Então, não é uma situação de férias. Então, a pessoa vinha com aquela expectativa de que ia estar de férias, e ela está vivendo hoje, ela vê que aquilo não é férias. Isso aí é uma expectativa irreal que a gente tinha e que a gente precisa readequar essa expectativa para conseguir sair só de como ela está afetando agora, né? Outras pessoas tiveram expectativas irreais no sentido de que, assim, nossa, agora eu vou ter muito tempo, eu vou aprender alemão, eu vou ler um livro por semana, eu vou produzir. Eu, Liana, né? Achei que eu ia. Não, nossa, pronto, os 4 artigos que eu tenho para revisar, vou submeter tudinho, né? Inocente, mal sabia eu, né? Então, expectativas de alta produtividade. Então, eu já conversei com pessoas que estavam sofrendo porque não estavam conseguindo ler, né? Que é uma coisa assim, vai ler, né? Vai ler, é uma coisa tão, tão tranquila, vai assistir seriado, e a pessoa ansiosa, porque ela não estava nem conseguindo fazer uma coisa que teoricamente é relaxante, né? Então, isso tudo tava sob o prisma de que eu preciso produzir, lazer, eu preciso assistir. Então, virou meio que uma obrigação, assim, eu preciso assistir série, eu preciso relaxar, eu preciso meditar, eu preciso fazer isso tudo. Só que todas essas coisas, elas perdem o caráter de serem atividades espontâneas e relaxadas, de relaxamento, se a gente se obriga a fazer elas. E, às vezes, não tem ninguém te obrigando a produzir, não tem ninguém te obrigando a ser, né, a melhor aula do planeta, a melhor pesquisa do planeta, a melhor vivência de lazer de Netflix do planeta. É a gente mesmo que está se colocando esse chicote, sabe? De que eu preciso lidar com isso tudo de um jeito muito bom, né? Então, a primeira coisa que a gente dá de, entre aspas, dica, né, é que a gente precisa ter muita paciência com a gente mesmo, né? Então, a gente tem pessoas que têm perfis diferentes, né? Tem pessoas que têm essa ótica da produtividade, e aí essa produtividade pode se ligar tanto para produzir coisas técnicas, novos conhecimentos, etc., como para produzir lazer de forma descontrolada, né? A gente também tem pessoas que que não conseguem lidar com essas características do isolamento e da pandemia, que são os fatores de incontrolabilidade, incerteza, medos reais, né? E elas acabam parando somente nesse aspecto da vivência, e aí ela passa maior parte do dia dela vivenciando medo e vivenciando ansiedade. Cada vez que a gente alimenta esse pensamento, a gente está ali vidrada assistindo as notícias ali de morte toda hora, ela está revivendo medo, revivendo ansiedade, e aí no final do dia, a pessoa mais viveu ansiedade do que qualquer outra coisa, né? E nós, por mais que a gente sinta medo, por mais que a gente sinta ansiedade, isso são coisas que a gente faz não faz isso 100% do tempo, mas se a gente parar para só
prestar atenção ou focalizar nisso, a gente vai acabar passando a boa parte do nosso tempo nisso. Eu costumo dar um exemplo assim, sabe, Marcelo? Assim, digo assim, não pensem agora num elefante vestido de amarelo com bolinha azul. Não pensem nisso. Todo mundo pensou. E assim a gente faz quando a gente diz, não sinta medo, não fique ansioso. Então, a gente não controla, né? Então, esse fator da incontrolabilidade, às vezes, assim, é como se a gente estivesse segurando a areia nas mãos e a gente tentasse segurar essa areia apertando mais. Quanto mais a gente aperta, mais a gente escorrega, né? Então, sentimento e emoção, pensamento, é algo que a gente não controla. Vai chegar um pensamento de medo de morrer? Vai. Vai chegar um pensamento lembrando de uma piada? Vai. Vão chegar vários pensamentos. Vão chegar vários sentimentos. Lembra que eu falei, ó, a montanha russa, né? Das emoções que a gente está sentindo. O que a gente faz, então? A gente é totalmente passivo frente a isso? Não. O que a gente aprende, o que a gente usa nas técnicas terapêuticas, né, é que sentimentos e emoções e esses estressores que estão fora do nosso controle, é como se a gente estivesse no mar. No mar, você não controla a onda, né? A onda vai vir, você não tem controle dela. Você aprende a surfar a onda, né? Você aprende a viver, mesmo que eu viva e sinta medo algumas vezes. Você vai aprender que tem horas que é melhor não lutar contra a correnteza, é melhor boiar. Tem horas que agora sim vale a pena, né, gastar um pouco de energia e lutar e nadar para sair, né, da correnteza. Então, a gente aprende a manejar como é que a gente vai passar quando essa vivência, quando essa sensação da ansiedade ou do desânimo aparecer. A primeira delas eu entendo que isso é algo que é passageiro, né? A gente não vive medo 24 horas por dia, não, a gente não consegue produzir adrenalina para ter essa resposta de ansiedade 24 horas por dia, né? Então a gente já sabe assim, não vamos nos definir pela tristeza que eu estou sentindo agora, né? Então assim, as práticas que a gente usa para isso, elas vivenciam muito aqui e agora, né? Então, agora eu estou sentindo isso, mas eu sei que daqui a alguns minutos eu vou sentir outra coisa. Deixa esse pensamento vir, deixa esse pensamento ir, né? Então, vamos tentar entender por que eu estou pensando tanto nisso, né? Então, a gente vai conseguindo dar sentidos e dar explicações para nós mesmos de por que é que eu estou tendo tanto impacto com isso. E a gente vai descobrindo quais são as coisas que estão facilitando com que isso aconteça. Uma delas, por exemplo, é esse consumo desenfreado por notícias de Covid, né? Então, é importante a gente se informar muito, né? Mas a gente, né, para muitas pessoas é extremamente ansiogênico ficar olhando, assistindo televisão e vendo só notícia de morte, 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 e fora as outras coisas ruins que estão acontecendo no nosso país, né? Então, em alguns momentos você tem que entender que está sendo ótimo, será ótimo se você não ler essa notícia agora. Onde eu vou ler vou me expor a esse estressor naquela hora determinada do dia, uma vez por dia. E aí eu também tenho aquela história que eu falei, lembra das fake news? Eu vou ler aquelas fontes que são mais confiáveis, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu continuo com o contexto estressor e incontrolável, mas eu estou aprendendo a surfar a onda. Eu estou conseguindo não me colocar numa situação de me expor desnecessariamente a um excesso de notícias ansiogênicas e eu estou conseguindo controlar a hora em que eu vou viver aquele estressor. E aí, psicologicamente mesmo, você consegue relaxar mais nas horas que você não está vivendo aquilo, sabe? E a gente também pode programar essas coisas, essas horas em que a gente se dar presentes, né? Então, a gente fazer coisas que a gente gosta. Agora, o principal delas é você não ter a exigência de que você precisa relaxar.
Então, tem gente que diz assim, pronto, agora eu vou dormir. Aí fica lá, vou dormir, preciso dormir. Lógico, você não vai conseguir dormir desse jeito, porque a pressão está tão grande, né? Então, é assim, de você ser tolerante com você mesmo. Eu costumo dar um exemplo, tipo, assim, um colega seu chega para você e diz assim, cara, eu estou muito angustiado, eu não consegui ler aquele anime que eu tanto gosto, não estou conseguindo, me dá um travamento, é uma coisa que eu gosto tanto de fazer, eu não sei por que eu não estou conseguindo fazer isso. Você, sendo um bom amigo, você diria o que para essa pessoa? Você diria assim, vai, cara, tenta aí, força aí, vixe, tu não está conseguindo, tu é incompetente, né? A gente, sendo bom amigo, a gente não fala assim, né? A gente fala, calma, cara, relaxa, tenta outra hora, né? A gente é muito paciente, a gente é muito empático, a gente é muito acolhedor com as outras pessoas. Agora, eu sou essa pessoa para mim mesmo? Quando eu falo para mim mesmo, eu falo assim, de forma empática, como eu falo para o colega. Então, eu falo bastante isso. Seja para você aquele amigo que você é para os outros. Dê o conselho para você, aquele conselho que você costuma dar para os outros. E se você não é um bom conselheiro, imagine um bom conselheiro e tente ser esse bom conselheiro, né? Então, a gente precisa praticar a empatia com a gente, né? A gente precisa praticar a paciência com a gente, né? Então, se você realmente conseguir avaliar que você está usando todos os recursos que você conhece e não está dando certo, procura ajuda. A gente tem vários coletivos de psicólogos que estão fazendo atendimento online, voluntário, né, de primeiros socorros psicológicos, plantão psicológico. A gente tem várias alternativas para isso. Todo mundo precisa? Não necessariamente. Se precisar, não é nada demais também. A gente ali, às vezes, é só uma conversa que você desabafa ali, aquilo ali já lhe tranquiliza, né? Então, a gente precisa ter essa empatia com a gente mesmo, sabe? Vamos exercitar isso, sabe? Quando você estiver sendo muito cruel com você mesmo, pense assim, o que é que você faria se fosse outra pessoa lhe pedindo conselho sobre aquilo, certo? Uma outra coisa que eu acho importante é assim, isolamento sim, mas distanciamento nunca. Então, nós estamos isolados fisicamente, mas não vamos nos distanciar das pessoas, né? Nós aqui, né? Nós estamos isolados fisicamente, mas estamos próximos aqui virtualmente. Então, a gente está descobrindo ferramentas novas de interação social, né? A gente consegue agora fazer videochamada, assistir live junto, né? Tem uma ferramenta que eu sempre recomendo do Netflix, que é o Netflix Party, né? Que você assiste um filme do Netflix junto com os colegas e fica todo mundo assistindo e comentando o filme na mesma hora. Então, poxa, aquilo ali é uma coisa super legal, né? A gente tem que conseguir ser criativo na hora de a gente conseguir evitar o tanto de perda que a gente já está tendo da distância física, né? Então, tem pessoas que eu não via fisicamente assim há tanto tempo, mas que agora eu estou tendo muito mais contato, seja num grupo de WhatsApp, seja numa videochamada dessa, sabe? Então, a gente tem que ter as criatividade para isso, né? É a hora que a gente também pode descobrir novas coisas, né? Novos hobbies, testar coisas que a gente não testava, né? Então, pensem com relação a isso também, né? Então, será se alguma coisa que eu nunca tentei, sei lá, às vezes até cozinhar, né? Que é uma coisa que agora a gente está sendo obrigada a fazer, e a gente pode descobrir prazer nisso também, né? Então, novos hobbies podem surgir desse período também, né? E vejam que eu estou tentando fugir daquele mainstream que a gente vê de saúde mental, né? Faça uma rotina, durma, etc. Porque eu estou achando que vocês já viram tudo isso, tá? Mas assim, só para não dizer que eu não falei das flores, né? A rotina é muito importante, você realmente ter um horário de dormir, de acordar, né? Não aquela coisa de reloginho chata, né? Mas pelo menos assim ter uma flexibilidade de uma certa rotina, né? Exercício físico, gente, é importantíssimo, né?
eu defendo demais, porque assim, isso já é uma prática que a gente, inclusive que psiquiatra já coloca receita no receituário, ela coloca lá exercício físico, né? Porque tem um efeito muito potente sobre a nossa regulação emocional, né? Então, essas questões de rotinas, horários, não consumir excessivamente notícias desagradáveis, isso daí está bem no manualzão da saúde mental em tempos de quarentena, né? E aí, acho que eu já estou no tempo, né? Para Eu encerrando... não queria interromper, mas infelizmente, assim, o nosso horário está Exato. se encerrando, então, assim, pedindo desculpas pela interrupção, mas agradecendo maravilhosamente. Não, tranquilo. A gente pensou numa conversa e tivemos uma aula magna da professora Liane. Muito obrigado. Mas aí, assim, pedindo perdão pela interrupção, queria que a senhora Não, fizesse os não. comentários finais. Assim. Isso, exato. Tranquilo. Gente, pois é, assim, eu acho que a grande questão é a gente entender que a gente está passando por um momento que está sendo difícil para todo mundo, né? A gente não foi preparado para viver esse tipo de situação, ninguém, então, como eu falo, nossa geração aqui, ninguém passou por uma situação dessa, então tudo é novo para todo mundo, né? A gente tem estressores que são bastante significativos, né? Que a gente conversou bastante aqui sobre, né? A gente teve aí algum certo alívio de entender que essa montanha-russa de emoções, o sentimento do desamparo, assim como de ansiedade, assim como da questão da produtividade, eles são normais, a situação é que é anormal, então a gente, primeiro, assim, se perdoem com relação a não estar sendo a pessoa paciente que você era, a pessoa, né? Enfim, vamos ter uma aceitação, uma empatia maior com nós mesmos, sabe? Muita paciência para esse momento. E assim, gente, ele é temporário. Eu sei que está demorando para passar, mas a gente não vai ficar o resto das nossas vidas vivendo isso. Então, assim, isso é quase um mantra que eu boto para mim e para todo mundo que eu converso, sabe? Vai passar. Vai passar, a gente não... E nós vamos sair, eu acho, nós vamos sair melhores dessa, porque a gente vai ter aprendido tanto sobre nós mesmos, a gente já vai ter essa bagagem de experiência emocional do que é viver em isolamento, a gente já vai colocar em questionamento nossos valores, o que é importante para a gente, qual é o ser humano que eu quero ser, né? Depois que eu sair para abraçar todo mundo que eu estou querendo abraçar, né? Então, eu sou das otimistas que acham que a gente vai sim sair melhor dessa. Só queria deixar 2 recados para vocês, né? O primeiro é que tem eu posso deixar depois os links para vocês desses serviços de escuta psicológica gratuita, tá? Porque ninguém é obrigado a estar sofrendo sozinho, né? O psicólogo está aí para ajudar também, né? E também eu vou divulgar o Linktree que a gente fez no PET Psicologia de ideias para atividades artístico-culturais que vocês podem fazer nesse período de quarentena. Então, lá tem desde exposições guiadas a museus internacionais, a biblioteca, a playlists, várias oportunidades de lazer e de arte, porque a arte e a cultura nos ajudam demais a passar por esse momento, certo? E aí, entrem no Instagram da psicologia, @petpsicologia, e no meu laboratório, que a gente está produzindo muitas postagens psicoeducativas também, que é o Links, eu vou deixar também aqui nos comentários, no chat, tá bom? E no mais, dizer que eu estou à disposição, a gente pode bater esse papo aí outras vezes, pegar outros recortes, viu, Marcelo? Muito obrigada, desculpa por falar aí que eu falo demais. Não, imagina, que é isso, professora Liana. Eu que peço perdão por interromper, porque a gente fica com vontade de pegar todos a 1h40 de uma aula da senhora na UFC, que a gente precisa
precisa muito e a gente fica sempre com esse gostinho de quero mais. Espero que a gente tenha a capacidade de nos organizarmos no PET Economia para, quem sabe, contar com a senhora uma outra oportunidade e nós gostaríamos muito de convidar a senhora outra vez. Foi maravilhoso e o tempo, infelizmente, foi muito pouco. Mas a gente já estava explorando demais a sua aula, a sua capacidade. Então, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui. A gente notou que não só alunos de economia, mas provavelmente muitos alunos de psicologia também entraram, né, para participar. A gente fica muito feliz com isso. Pois então, professora, muito obrigado. Vou colocar aqui no chat, tá, gente? Tá ótimo. Seria ótimo se a gente tivesse todos esses dados. Acho que nós continuamos com os PETs, fazendo o nosso trabalho, interagindo e espero que outras oportunidades a gente continue essa interação e conversando mais sobre esses aspectos. Até porque economia e psicologia têm muito em comum, né? Nós tivemos psicólogos que ganharam o Prêmio Nobel de Economia para mostrar que o trabalho da psicologia é fundamental para a nossa área também. Daniel Kahneman, que é muito conhecido. E é da minha abordagem na psicologia. O Kahneman, né? É economista comportamental, eu sou da abordagem comportamental. Que maravilha. Gente, foi um prazer muito grande, viu? Adriana, minha amiga psicóloga que eu vi, maravilhosa. Obrigada por vir, viu? A Adelane, que é nossa colega professora da medicina, também estava aqui. E aos alunos, a todo mundo, meu muito obrigada. Tá aí, eu deixei nos comentários aí o Linktree da psicologia e os Instagrams para a gente continuar nossos contatos e, né, até a próxima. Muitíssimo obrigado, professora. Até a próxima e a todos que participaram, muito obrigado a todos vocês. Se mantenham em contato com as redes sociais do PET Economia e também do PET Psicologia para a gente continuar interagindo. Maravilhoso, muito obrigado. Tenham um bom dia a todos. Bom dia.